Olá pessoal, nós estaremos aí dessa vez, dando continuidade na aula 10 sobre a religião espírita, e nós estaremos aí na parte 3 já, para caminharmos aí para a conclusão dessa aula 10. Hoje nós vamos estar falando sobre os dogmas, são os princípios que regem o espiritismo. Nascido no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo se estruturou a partir de pretensos diálogos estabelecidos com espíritos desencarnados que, se manifestando por meio de médiuns, discorreram sobre temas científicos, religiosos e filosóficos, sob a ótica da moral cristã, ou seja, tendo por princípio o amor ao próximo, trazendo à luz novas perspectivas sobre diversos temas de grande relevância filosófica e teológica. Dessa forma, foi estabelecido um dos preceitos básicos do Espiritismo, que é a importância da caridade. Então, eles têm como princípio básico, como princípio fundamental, a caridade, fazer a caridade, o bem ao próximo, e que o lema principal da religião espírita é que fora da caridade não há salvação. Então, para eles adquirirem a salvação, para eles seguirem o caminho da salvação, obterem a salvação, eles têm que ser bons praticantes da caridade, entendida como sendo a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, através dessa caridade, eles conseguem então aí, o perdão até mesmo das ofensas, fazendo esse bem ao próximo aí. Então, a doutrina espírita se propõe a estabelecer um diálogo entre a ciência, a filosofia e a religião, visando a obtenção de uma forma original que a um só tempo fosse mais abrangente e mais profunda, para dessa forma melhor compreender a realidade. Kardec sintetiza o conceito com a célebre frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, os seus princípios fundamentais, ou os fundamentos principais da religião no Espiritismo, nós vamos estar comentando aqui também um pouco sobre esses princípios, que a doutrina espírita, de modo geral, fundamenta-se nos seguintes pontos. Então, existem vários pontos que nós estaremos discorrendo aí, em que essa doutrina espírita ela se fundamenta. E é importante você acompanhar, você prestar bastante atenção e você colocar aí depois aí nos comentários aí, sobre esses pontos que nós estaremos aqui, discorrendo sobre eles. Primeiro princípio, princípio da existência e unicidade de Deus, rejeitando o dogma da Santíssima Trindade. Então, eles rejeitam essa trindade, o dogma da trindade, mas eles creem na existência e na unicidade de Deus. Eles dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, atribui aí a divindade esse poder de criação sobre todas as coisas, dizendo ser aí Deus uma inteligência suprema. Sobre o universo, eles dizem que o universo é a criação de Deus, incluindo todos os seres racionais. Jesus, por exemplo, eles incluem Jesus nessa criação de Deus, e também os seres irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais,
que por sua vez todos estão destinados à lei do progresso. Então todos os seres, né, da criação do universo estão dentro deste mesmo propósito de progressão aí para se chegar a uma perfeição. Existência e imortalidade do espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação divina que atua sobre a matéria através de um conectivo semimaterial, denominado de perispírito. E assim como o espírito é indestrutível. Então, trazendo aí para o espírito, né, dizendo que o espírito ele é indestrutível, né? Ainda caminhando, nós podemos observar, né, volta do espírito à matéria, ou seja, a reencarnação é um ponto forte de suas doutrinas, tantas vezes quanto necessário, como um mecanismo natural para se alcançar o aperfeiçoamento material e moral. No entanto, para a doutrina, a perfeição que a humanidade é suscetível atingir é relativa, pois apenas Deus possui a perfeição absoluta, infinita em todas as coisas. Os espíritos rejeitam a crença da metempsicose, né? Então eles, através da reencarnação, eles pregam a perfeição e não há limites, né, para a reencarnação, tantas vezes for necessário. A pessoa, o ser humano, ele só não consegue chegar à perfeição absoluta, à perfeição com relação a Deus, né? O conceito, né, pregou, né, o conceito da criação igualitária de todos os espíritos, simples e ignorantes em sua origem e destinados invariavelmente à perfeição, com aptidões idênticas para o bem ou para o mal, né, dada a possibilidade do livre-arbítrio. E a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados vivos e os espíritos desencarnados mortos por meio da mediunidade, também denominada comunicabilidade dos espíritos. Essa comunicação é realizada com auxílio de pessoas com determinadas capacidades, né? Os médios, como por exemplo na chamada escrita automática ou psicografia. Então não é qualquer pessoa, né, que vai ter essa habilidade para estar fazendo, né, esse ritual, mas somente pessoas aí credenciadas por eles. E eles pregam também um outro princípio, que é a lei de causa e efeito, compreendida como um mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição atual é resultado de nossos atos passados e nossos pensamentos, palavras e atos constrói diariamente nosso futuro. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Então esse é o princípio da lei de causa e efeito, defendido aí também pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos materiais habitados, né? A Terra não é o único planeta com vida inteligente no universo, sendo possível a reencarnação em outros orbes. Então, segundo eles, existem outros planetas com vida em outros planetas. Jesus, criado por Deus, é o guia e modelo para toda a humanidade. Segundo o Espiritismo, a moral cristã contida nos evangelhos canônicos é o maior roteiro ético-moral de que o homem possui, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então se deve praticar, né? Eles pregam essa prática da ética moral possuída ali, né, nos evangelhos, para que os problemas humanos, né, eles sejam atingidos de acordo com os objetivos da humanidade. Então, fora da caridade não há salvação, é o lema principal do Espiritismo,
né? A salvação dentro da caridade é necessário. Para o Espiritismo, a caridade consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, não é? Então, além desses princípios, existem outras, né, ideias, outras características secundárias que nós vamos estar abordando aqui também, algumas delas, né? Além disso, pode citar como características secundárias, né, a noção de continuidade da responsabilidade individual por toda a existência do espírito, progressividade do princípio espiritual dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, ausência total de hierarquia sacerdotal, né, abnegação na prática do bem, ou seja, não se deve cobrar pela prática da caridade, nem o fazer visando as segundas intenções. Então, o espírita não pode fazer caridade com outras intenções. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Ausência de rituais institucionalizados, a exemplo de batismo, culto ou cerimônia para oficializar casamentos. Incentivo ao respeito para com todas as religiões e opiniões diferentes, né? Ter uma fé racionalizada, rejeitando a fé cega que não utiliza o raciocínio lógico em suas crenças. Então, esses são alguns dos princípios que nós elaboramos aqui, não é? Na doutrina espírita, os fundamentos principais da doutrina espírita, dentro ali dos chamados dogmas espíritas, tá? Nós encerramos aí essa parte 3, né, e aguardamos você aí na continuidade, assistindo os vídeos aí da parte 4, que nós falaremos também, dando uma outra continuidade aí na doutrina espírita, né? Estaremos falando algo como simbologia, né? Estaremos falando o que eles, né, qual a relação que eles têm com outros segmentos da sociedade. Estaremos abordando, né, outras ideias, né, que eles pregam. Estaremos falando um pouquinho sobre a reencarnação, sobre a lei do progresso, né, e esperamos que você continue conosco aí, para nós darmos continuidade aí na parte 4 dessa aula, né? Continue conosco, se inscreva aí, coloque seus comentários aí, assim você vai estar nos ajudando aí para a próxima aula.